Olá, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que eu estou lendo aqui e é algo que eu achei maravilhoso. Eu encontrei aqui alguns textos marcados, algumas anotações que eu já tinha feito há um tempo dentro de uma mensagem que eu ministrei e isso tocou meu coração novamente, que é falando sobre a história de Moisés. Eu acredito que a maioria das pessoas conhece um pouco da história, sabe o grande homem que ele foi, tudo que ele fez, como Deus o usou para conduzir o povo, o grande líder que ele foi e as maravilhas que ele pôde contemplar de Deus. E aqui na palavra, lá em Êxodo, capítulo 3, vai falando desse primeiro momento de chamado, onde ele ouve o chamado de Deus para uma missão, para um propósito. E é interessante que eu acho que eu vou pontuar algumas coisas rapidamente aqui, como Deus faz muitas vezes para chamar a nossa atenção e colocar ali pra gente o que ele quer. E a forma que ele achou para chamar a atenção de Moisés foi uma sarça que estava em chamas e ela não se consumia. Isso atraiu a atenção de Moisés e ele foi até aquela sarça e Deus chama pelo nome dele. E eu fico imaginando, a reação de Moisés no meio de algo sobrenatural acontecendo, de repente ele escuta o seu nome sendo chamado. Então ali não era para qualquer pessoa. Não era assim, não sei se tinha algum ajudante com ele ali, se ele estava realmente sozinho, mas Deus, quando quer algo que é para você fazer, o chamado que ele tem para você é específico para você. Ele pode até usar outras pessoas, para exercer o mesmo propósito, mas o seu chamado ele é seu. E aqui ele fala: Moisés, 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 e ele fala por 2 vezes para que ele não tenha dúvida, que ele não se confunda. E então Deus ele chama pelo nosso nome para que a gente entenda, não é para o outro. Será que é para mim? Será que é para ele? Não, isso é para outro. Não, ele chama pelo seu nome. E ele se coloca na posição, ele entende que é ele mesmo e ele fala: eis-me aqui. Então aqui vem mostrar depois Deus falando do que ele ouviu, do clamor do povo de Israel que estava em sofrimento e tal. Então ali ele já estava descrevendo para Moisés qual seria então o seu propósito. Então qual era a missão de Moisés? Era liderar um povo. Então Deus estava colocando ali, chamando ele para liderar. E qual era o propósito então de Moisés? O propósito de Deus na vida de Moisés? A libertação, libertar o povo. Então missão liderar, propósito libertar. E é interessante que Moisés, a gente muitas vezes olha a grandeza de um homem e não imagina as limitações que ele teve, os processos que ele passou, que vem contando desde o início, os processos que ele passou desde lá do início, lá atrás, desde o seu nascimento, Deus poupando a vida dele e colocando ele dentro do próprio local aonde depois ele voltaria para tirar o povo dali. Então ele pôde ver, ele pôde vivenciar, para que não fosse algo dentro de um território que ele não conhecesse. Ele conhecia muito bem aquele território e não como uma visão de quem estava sendo escravizado, porque quem está ali sendo escravizado tem uma outra visão do ambiente. Então ele tinha uma visão de alguém que viveu ali dentro com todo o conforto, regalia, todo o conhecimento. Então ele sabia como entrar, como sair daquele lugar. E também por fazer parte daquela família. Deus colocou ele para fazer parte daquela família, para que ele tivesse inicialmente uma autonomia para poder entrar e falar. E aí quando Deus fala com ele aonde Deus o colocaria, aonde ele teria que ir, que seria diante de Faraó, olha o que ele fala: quem sou eu para me apresentar ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele não se sentiu capaz, ele não se sentiu preparado, talvez na mente dele. Ele saiu de lá fugido, por ter cometido ali um ato de assassinar um homem em defesa
de um israelita que estava sendo maltratado. Então ele falou: como que eu vou chegar lá? Eu tô fugido de lá. Quem sou eu para chegar diante dele? E aí Deus coloca para ele assim, Deus afirma, né? Eu estarei com você. Eu estarei com você. E esta é a prova que sou eu quem te envia. É simplesmente debaixo de uma palavra. E Moisés teria que estar exercendo ali a sua fé, de que Deus estaria com ele, e isso era o que ia provar por que ele tinha que estar lá e o porquê ele tinha que fazer o que ele tinha que fazer. Era porque Deus era quem ele era, e se Deus determinou, se Deus deu aquela palavra, então é isso que ele tinha que fazer, e ele tinha que confiar nessa palavra. Então, missão: liderar, propósito, libertar o povo. Ele não se sentiu capaz, mas Deus disse: eu estarei com você. Irmão, depois dessa palavra é seguir em frente e caminhar. Mas Moisés tinha suas limitações. E uma das limitações dele, ele fala: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Ou seja, Deus ia precisar de usar ali, ia precisar usar a fala de Moisés, né? Deus ia usar a sua própria limitação, porque para liderar você tem que ter poder de voz. Para chegar diante de uma autoridade e determinar para ela que está indo em nome de Deus e que está ali para libertar o povo que supostamente era dos egípcios, né? Era de Faraó, era como se fosse praticamente propriedade dele. Ele falava: vou tirar eles daqui, vou tirar de você, e sem comprar, não vou estar comprando eles, eu vou tirar eles daqui mesmo, em nome de Deus. E olha só, Deus vai usar a própria limitação dele. Olha como Deus é incrível, Deus é maravilhoso. Não é fácil de entender isso, gente, é um processo. Quando a gente lê de uma forma resumida, é uma coisa muito rápida, né? Parece que foi tudo muito fácil e tranquilo, mas não, demandou tempo. O tempo que a gente tem também para entender, para assimilar e ver o que Deus vai fazer. E Deus vai confirmando passo a passo, a cada passo que a gente vai dando, Ele vai provando e vai confirmando e vai fazendo acontecer. E o que eu achei mais incrível é isso, como que Deus pode, né? Ele pega uma pessoa, dá uma missão e um propósito para ela e vai usar em cima da sua própria limitação, e Ele coloca isso daqui para ele, né? Olha o que Deus fala para ele, gente. Quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Ou seja, quem dá boca ao homem? Quem faz surdo e o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você. Mais uma vez, eu estarei com você, ensinando-lhe ao que dizer. E respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço que envies outra pessoa. Gente, olha só que incrível. Ele fala, Deus já está mostrando para ele: quem fez, quem desfez, quem faz, quem desfaz, sou eu. Eu, não é eu, o Senhor, o dono de todas as coisas, o que pode fazer ou não, é eu. E ele falou: eu vou estar com você. Mais uma vez ele afirma: eu vou estar com você. E aí Moisés fala assim: não, mais uma vez eu te peço, manda outra pessoa, por favor. Então, eu acho incrível que mesmo Deus mostrando o quanto ia usar ele dentro da sua própria limitação e dizendo: é eu quem faço, se você não consegue falar, é eu que vou fazer você falar. E o próprio Deus disse: eu vou te ensinar o que dizer. Deus ainda provê para ele uma pessoa, né? Um companheiro que pudesse intermediar, então, dentro dessa limitação. Mas vocês acham que ele não teve que exercer a função dentro da sua limitação?
mas Deus foi tão amoroso, tão cuidadoso, que concedeu esse desejo a ele de enviar então ali Arão, né, que era o irmão dele, para que acompanhasse ele então. Mas Deus não tirou a missão, Deus não tirou o propósito, tá, da vida dele, e não deixou de usar sua própria limitação, porque mesmo que tivesse alguém junto, era ele que tinha que exercer aquela função. E eu creio que foi só para dar uma segurança a ele, até ele entender quem é que estava fazendo e como Deus estava fazendo. E eu acredito, gente, que lá no final, né, da história, assim, pensando na época como que deveria estar sendo essa vivência para Moisés, ele já estava um outro homem. Ele começou como um menino medroso e lá na frente eu acredito que ele já estava um homem com garra, maduro, e que não dependia de ninguém mais para falar no lugar dele, ninguém mais para intermediar a voz de Deus através dele. Ele já estava exercendo essa autoridade já firme e forte, né? E Deus usa também, Deus quer usar você como você é. A gente pensa que a gente precisa mudar. Eu passei por muitos processos na minha vida de complexos de inferioridade, de achar que a minha timidez não me deixaria fazer nada. Eu sempre fui muito tímida. Eu tinha vergonha de falar, até cumprimentar meus coleguinhas da escola na rua. Minha mãe brigava comigo. Eu tinha vergonha de olhar para as pessoas. Eu tinha vergonha quando meus parentes chegavam em casa. Se eles estiverem me ouvindo aí, eles vão lembrar disso. Eu me escondia debaixo da cama, gente. Eu era um bichinho do mato. E eu ainda tenho uma personalidade mais tímida, né? Mais conservadora, mas eu vou rompendo essas limitações. Eu busco romper essas limitações. Eu aprendi muito isso, tipo, não, vamos embora, vamos fazer, e Deus vai capacitando. Mas não foi fácil, foi muito tempo. Hoje eu vou para 36 anos e foram muitos anos sofrendo, angustiada com essas limitações, com essa timidez, ouvindo pessoas me criticando por isso também. E dentro da igreja eu acabei me libertando muito em relação a isso, por participar de grupos de louvor, de dança, né? E depois passei a liderar grupos e fui vendo Deus me usando de forma que eu posso dizer que não era na minha capacidade ou na minha força, mas era realmente na força de Deus. E acho incrível, assim, olhar para trás e ver essas mudanças e o quanto eu ainda preciso mudar, gente. Ninguém é perfeito. E eu vejo o quanto eu amadureci, o quanto eu ainda preciso crescer e amadurecer, e o quanto Deus usa pessoas quando a gente precisa. Deus usa pessoas para te lembrar da sua missão, te lembrar do seu propósito, te ajudar a ter força, a caminhar e a não desistir. Deus é maravilhoso, porque Ele te faz sentir o abraço dEle. E Ele usa, sim, pessoas. Pode ser a pessoa que você menos espera. Pode ser uma pessoa do outro lado da tela. Pode ser um amigo, um parceiro, seu esposo, sua mãe ou sua esposa, ou até seus filhos, eu não sei. Mas Deus usa sempre alguém para te ajudar e te fazer lembrar daquilo que Deus tem para sua vida. E eu vi, assim como Moisés, quando ele fugiu e ficou um tempo fugido, ali vivendo a vidinha dele bem confortável. Ali, por mais que foi um tempo de aprendizagem, ele ficou um tempo ali estagnado. E eu posso testemunhar para vocês, pelo menos um pouco, que eu estive nesse tempo e eu senti Deus sacudindo muito a minha vida nesses últimos tempos, sacudindo com força, de uma forma que
foi bem dolorosa, difícil, mas que me fez crescer tanto e ter uma intimidade tão maior com ele, um amadurecimento tão maior. E além disso, eu pude sentir o Espírito Santo falando comigo tão forte de tipo, aonde você está? O que você está fazendo? Eu tenho saudade de você. Eu tenho saudades da comunhão com você e tudo que você já fez e o que você está fazendo. Você perceber que você não tem feito a metade daquilo que você pode fazer. De que você é um instrumento poderoso e não está fazendo nada ou está fazendo tão pouco. E que você se entrega às suas próprias paixões, os seus próprios desejos, você quer viver bem, você quer fazer tudo da sua vontade. E no final, qual é a recompensa de tudo isso? Para onde tudo isso está te levando? E o fato de você não se posicionar diante de Deus, Deus está chamando a sua atenção. Deus está colocando uma coisa aqui, outra ali, eu não sei. Só Deus sabe como atrair a sua atenção e Ele tá chamando a sua atenção. E você tá se posicionando, você tá dizendo, eis-me aqui. Ou você também diz com a boca, mas o seu coração não está se posicionando. Deus quer o seu posicionamento para que Ele possa designar na sua vida e cumprir na sua vida a sua missão, o seu chamado. E eu fui entendendo isso e tenho buscado muito isso em Deus. E a gente tem que vigiar porque no meio do caminho, por mais que vem esse start, você desperta, você se posiciona, então você entende a sua missão. Nesse meio do caminho você pode se perder novamente. E eu tava comentando hoje com uma amiga e ela me deu uma palavra me fazendo lembrar e assim, da força, né, do quanto eu preciso continuar confiando em Deus, porque a gente começa a diminuir a nossa intensificação de oração, a gente começa a diminuir a nossa leitura da palavra, a gente diminui a nossa intimidade com Deus, e não tem como você ouvir a voz de Deus se você não estiver tendo uma intimidade de buscar, de falar. Você não vai ouvir a voz do seu amigo falando com você se você não ligar, se você não procurar a pessoa. Você não fica ouvindo no seu imaginário. Você não tem como ouvir a voz da sua mãe falando com você se você não estiver sentada conversando com ela, você ligar para ela, mandar uma mensagem para ela, ler as suas mensagens. Você não tem como ter uma comunicação. E eu vejo que nós queremos ouvir Deus falar, nós queremos ver Deus fazer, mas nós não queremos sentar com Ele, conversar com Ele, parar para ouvir o que Ele tem a dizer. Muitas vezes a gente corre e no final a gente só quer receber, a gente só quer ouvir, na verdade a gente não quer ouvir, a gente só quer falar, a gente só quer receber. A gente só quer falar, a gente não quer ouvir. E falar na hora que a gente quer, na hora do desespero, na hora do aperto, mas a gente não quer ouvir. E não é ouvir na hora que a gente está falando, é ouvir quando estamos em silêncio. E toda a fraqueza que nós sentimos. Gente, mais um testemunho para vocês Eu vejo isso nítido quando eu começo a buscar e ler a palavra e ver Deus revelando seus mistérios. É algo tão maravilhoso, isso me preenche tanto e me dá tanta força para lutar, para vencer, para crescer. E eu vejo Deus fazendo, Deus agindo. Mas quando eu me deixo levar pela correria, pelo dia a dia, que eu sei que muitas vezes consome a nossa vida, mas você não deixa de comer, você não deixa de fazer as suas necessidades básicas, e tudo isso é uma necessidade básica, porque se você deixa de fazer o básico, você fica doente, o seu corpo fica doente, e o que eu tenho para dizer é que
O seu espírito fica doente, a sua alma fica doente quando você não se alimenta da palavra, quando você não busca a presença de Deus. E a fraqueza vai te consumindo e vai chegar uma hora que o seu próprio corpo físico vai gritar. E eu tenho essa experiência própria porque eu sinto isso. Eu sinto isso, gente. Eu posso dizer porque eu sinto do tipo, meu Deus, eu não tô ouvindo mais o Senhor falar comigo. Os problemas estão me consumindo. Algumas feridas ainda tá doendo, porque quando você tá nas mãos de Deus, Ele vai cuidando das suas feridas e ela já começa a não doer tanto mais. Você vê ali, você pode até sentir um pouco, mas é diferente quando tá sendo cuidado do que quando você só deixa ali para ser sarado sozinho e não vai sarar. A gente só fica com uma casquinha por cima, mas tá ali ainda precisando ser tratado, não se regenerou, não cicatrizou completamente. Então eu vejo muito isso, e quando eu volto novamente, eu começo novamente a contemplar as maravilhas, minha fé fortalece, e não tem nada que possam dizer de você se você tem uma fé fortalecida, se você tem convicção da sua missão, do seu propósito. As pessoas podem falar o que for, pode até te entristecer um pouco, mas isso não vai gerar amargura no seu coração, não vai fazer com que você desista, abandone a fé, abandone a igreja, abandone a sua missão. Eu precisava compartilhar isso com vocês. Eu espero que de alguma maneira tenha tocado o coração de vocês e que vocês possam despertar. É tempo de despertamento. Israel está sendo bombardeado e a palavra vai falando que nós precisamos estar atentos a isso. Os sinais estão aí a todo tempo, e principalmente através de Israel, Jerusalém é um sinal maior dos acontecimentos que tem lá com a volta de Cristo. Então, não fique esperando mais, não fique esperando. A gente deixa as coisas acontecerem, é igual a gente deixa alguém morrer para valorizar, para pensar quantos abraços não deu, quanto não disse eu te amo, quanto não valorizou. Só que a vida segue. Agora, a volta de Cristo, seja a volta pelos céus ou a volta dele, se você tiver algum acidente, alguma outra coisa acontecer e você morrer, não tem volta. A vida não segue. E para onde você vai? Se você não tem convicção e certeza da sua salvação, se você não conhece um Deus que te ama e que está preparando um outro lugar além desse, mas não existe só o céu. Todo mundo acha que uma pessoa é boa, ela vai para o céu. Não é só isso. Existe um processo, existe uma caminhada e tá tudo aqui. Esse é o nosso manual de vida. Esse aqui é um mapa para nos fazer chegar lá. É esse o meu recado de hoje. Eu espero que o Espírito Santo de Deus toque seu coração. E eu clamo a Deus que Ele possa mandar o Espírito Santo dele onde quer que você esteja. E que o seu coração seja quebrantado agora. Que você sinta algo sobrenatural aí agora. Que você possa começar a sentir algo diferente. Que você possa sentir um calor diferente. Que você possa sentir as suas mãos aí queimando. Pai, dá um sinal a essa pessoa. Onde quer que ela esteja ouvindo essa mensagem, dá um sinal agora, Espírito Santo. Que ela sinta agora algo sobrenatural. Que ela seja curada agora, imediatamente, de uma dor de cabeça, de alguma enfermidade que ela esteja sentindo, de alguma dor.
Em nome de Jesus, dá um sinal agora, que as suas mãos comecem a queimar, que você sinta um calor agora diferente. Onde tiver enfermidade, que você comece a sentir agora um calor diferente, como se estivesse queimando, queimando, queimando. Mais Espírito Santo, mais. Assim como a sarça queimava, se ardia em chamas, mas não se consumia. Ah, Deus, que agora essa pessoa comece a ver essa chama agora, que ela comece a sentir a chama do Senhor aí agora, Espírito Santo. Onde tiver enfermidade, traz a cura, que queime e ela sinta agora o sinal, seja na coluna, seja nos olhos, na audição, na fala. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, coloque agora no coração de cada uma dessas pessoas um amor incrível, um amor sobrenatural, um anseio por querer mais de Ti, por querer Te conhecer mais, um amor incondicional, um amor incondicional pelas pessoas, que ela comece a sentir agora o amor do Senhor envolvendo ela. Ah, Pai, em nome de Jesus, que ela sinta mais fome e sede pela Tua palavra agora, que ela queira mais de Ti agora, em nome de Jesus. Liberta de todas as cadeias. Ah, Senhor, liberta de todas as cadeias que ainda aprisionam. Tira toda essa crença limitante agora, em nome de Jesus. Todo espírito de engano, caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito de morte, sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liberta dos vícios. Liberta agora desses vícios que aprisiona, que traz prazer, mas é um prazer momentâneo que prejudica o seu corpo, Deus. Em nome de Jesus, aumente a fé dessa pessoa que está desacreditada e desanimada agora, em nome de Jesus. Ah, Deus, traz paz agora. Agora, Espírito Santo, traz uma paz sobrenatural. Derrama sobre essa vida agora a paz que excede todo entendimento. Ela está desempregada, ela está desacreditada, mas o Senhor vai derramar sobre ela agora uma paz que excede todo entendimento, onde ela entende que ela pode confiar e descansar em Ti. Ah, Deus, dá força agora, Pai, dá força a essa pessoa que está fraca, caída, não consegue ver nada na sua frente, acha que nada mais tem solução. Em nome de Jesus, ah, Deus, por favor, Pai, dai força agora, traz força, força, força essa pessoa, levanta ela do pó. Ergue agora, Jesus, ergue agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio, Deus, eu creio que tem pessoas sendo tocadas pelo Teu Espírito Santo agora, onde quer que ela esteja. Eu creio em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Que o Senhor te fortaleça, te acompanhe, que você seja tocado, impactado pelo mover do Espírito Santo de Deus agora, em nome de Jesus.